Gravando para o pessoal do YouTube, já tem gravação ali no TeamLink. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 2. Na página 34 nós vamos encontrar o assunto de fatoração ali. Isso é bacana, porque daí vai dar a operação inversa do que a gente está fazendo agora. A gente está obtendo produtos, né? Anão, Soro? O que anão? Tá, mas estou voltando então. Hoje a gente trabalha sobre fatoração na página 34, eu vou retomar, não te preocupa, que eu vou voltar, kkk. Eu vou voltar, tá, kkk. Ali na página 33 para ver o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, pelo que eu vi ali, a gente precisa, foi muito rápido na aula final, né? Na aula anterior. E hoje é dia 24 de julho de 2020. Tu acredita numa coisa dessas? Ai. Vamos lá. Aula apresentada, então, vamos voltar ao cubo. Certo? Então, retomando aqui, ó. Esse aqui seria o cubo da soma, tá? O cubo da soma. O que é o cubo da soma? É tu pegar e multiplicar todas as dimensões para obter o volume, certo? E as dimensões, então, aqui, ó, EA mais B. Aqui, ó, de frente EA mais B, ó. É como se essa sala aqui fosse um cubo. A extensão aqui dessa parede aqui tivesse valendo A mais B. A extensão daquela parede de lá também é A mais B. E a altura dessa parede aqui é A mais B. Certo? Como se eu estivesse nessa sala, então eu tenho três dimensões. Ó. Digamos que essa medida aqui seria a parede lá do fundo. Ó. A extensão dela é A mais B. A profundidade é a minha parede lateral aqui da minha sala, que é A mais B também, certo? E a altura da parede, ó, que seria a altura aqui, ó, também é A mais B. Então, para calcular o volume, eu tenho que multiplicar essas três medidas. A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Daí, o que o livro propõe? Mostrar geometricamente o que é A mais B vezes A mais B vezes A mais B, decompondo nas seguintes medidas. Ao invés de pegar toda a extensão da parede, ele pega a extensão da parede só de medida A e depois vê o resto da extensão da parede de medida B. Vê a altura de medida B de medida A, perdão, aqui, ó. A altura de medida A e depois esse pedacinho aqui de altura B. Na extensão da parede lateral ali, ó, certo? Tem essa extensão B aqui e depois a A. E ele coloca em cores diferentes. Tu vai ter sólidos geométricos diferentes. Tu vai ter uma parte azul, aqui e aqui também. Tu vai ter essa parte laranja com as suas medidas. Vai ter essa parte amarela aqui e tu vai ter uma parte verde que é interna, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a decomposição. Então, o cubo de A mais B seria a soma desses volumes, de 3 volumes laranjas, 1 volume amarelo, 3 volumes azuis e 3 volumes verdes, que são a parte interna. A parte verde a gente não consegue enxergar perfeitamente aqui, nesse desenho aqui. Entretanto, quando a gente abre, a gente começa a rotacionar o cubo assim, ó, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, qual a primeira parte do cubo que ele mostra? A primeira parte do cubo é aquela parte amarelinha ali, ó. Certo? Que tem medida B por B por B. B na terceira. Certo? Essa parte o amarelinho ficaria bem aqui em cima. Ó, tá? Então, a parte laranja são essas extensões aqui, né?
que tem medida B, depois medida A e profundidade B também. Né? B vezes B, B ao quadrado, vezes A, B quadrado A. Tá? São 3B quadrados A, de volume B quadrado A. Depois as partes azuis, que são as partes que a gente consegue enxergar. Certo? A parte azul aqui, nessa figura aqui, por exemplo, ó, ela fica aqui na frente, por isso que tu não consegue enxergar a parte verde, ó. Ela fica aqui na frente, a parte azul, ó. Tá? Por exemplo, pensa nessa parte verde, a parte azul, ela fica tapando, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, que é isso aqui, ó, fica tapando essa parte verde, tanto na frente, quanto em cima e quanto ao lado. Por isso que a parte verde tu não enxerga na figura. Certo? Então, tem parte azul na frente, parte azul em cima e parte azul na lateral. Tá? Então, eu tenho isso aqui que vale A, vale B, essa altura aqui, e a profundidade também vale A. Então, A2 vezes B, são 3A2 vezes B. E a parte verde é A por A na terceira. Então, A mais B na terceira é somar B3 com 3 AB2, isso aqui são 3 AB2, mais 3 A2B, mais A3. Tá? Daí então ele decompõe o volume aqui, ó. Ó. 3 fatores de A mais B é A3, que é aquela última, é a parte verde, o A3 é a parte verde. 3A2B é a parte azul, 3AB2 é a parte verde e B3 é a parte amarelinha, aquele pequenininho amarelinho ali, certo? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso resolvendo, na verdade, algebricamente, porque nem é interessante a gente fazer o cálculo, geométrico, ver o argumento geométrico. Mas pensa comigo, enxergar principalmente aquela parte verde ali é complicado, né? Então, vamos ver assim, ó, como é que a gente resolve isso algebricamente. O que são 3 fatores de A mais B? 3 fatores de A mais B são 2 fatores de A mais B vezes 1 fator de A mais B. Não são 3 fatores aqui de A mais B? Não são 3 fatores de parênteses aqui? Sim, né? Todo mundo concorda que são 3 fatores de parênteses, ok? Bom, então vamos desenvolver isso aqui, ó, que eu pedi para vocês desenvolverem, né? Algebricamente. 2 fatores de A mais B. Isso aqui é o quadrado da soma. Como é que é mesmo o quadrado da soma? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o termo misto, ó. 2 vezes o termo misto, mais o quadrado do segundo. Desenvolvi isso aqui, ó. Tá? Vezes, agora esse parênteses aqui, ó. A mais B. Pensa comigo. Primeiro, eu vou pegar esse parênteses aqui como primeiro, tá? E esse parênteses aqui como segundo parênteses. Então, eu parto sempre daqui para cá, ó. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com terceiro, tá? Segundo com primeiro, segundo com segundo, segundo com terceiro. É isso que eu vou fazer. Estão entendendo? Sim ou não? Responde aí. Tá? Eu vou desenvolver algebricamente isso aqui. Tem que responder para mim. Sim? Ó, tá. Sim, sim. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Primeiro com primeiro, são 3 fatores
São 3 fatores de A. Primeiro com segundo. Primeiro lá com o segundo aqui, ó. Tá? É um fator de 2, 2 fatores de A e um fator de B. Tá? Primeiro com segundo. Ficou 2A2B. Tá? Primeiro com terceiro. A, um fator de A e 2 fatores de B. Ok? Certo? Então eu já fiz todas as multiplicações do primeiro. Vamos fazer as multiplicações do segundo e vamos usar aquela técnica de termos semelhantes para somar. Olha só que bacana. Segundo com primeiro. Vai dar um termo em ordem alfabética, vai dar um termo A2B, certo? Em ordem alfabética, A2B. 1A2B. Olha aqui, ó, termo A2B, ó. Mais A2B. Segundo com segundo. Um fator de 2, um fator 2, um fator A e 2 fatores B, ó. Segundo com segundo. Um fator 2, um fator A e 2 fatores B. Então vai dar um termo 2AB2, ó, mais 2AB2, mesmo termo, semelhante, né? Agora eu tenho segundo com terceiro, um fator de B, 2 fatores de B, ao todo 3 fatores de B. Somando os termos que são semelhantes, parte verde, A3, 2A2B com 1A2B dá 3A2B, parte azul, se eu não me engano. Tá? Mais 1AB2 com 2AB2, 3AB2, parte laranja, mais o B3 que não tem outro termo semelhante, mais um B3 aqui, ó, que é a parte amarela, tá? Certo? Parte verde, parte laranja. Não, aqui é a parte azul, aqui é a parte laranja e aqui é a parte amarela do desenho. Então fechou todos os termos aqui, ó, para 3 fatores de A mais B. Sim ou não? Até agora tudo bem, João Vitor? Essa parte sim. Sim ou não, João Vitor? Responde aí. Ih, será que travou? Ninguém está respondendo? Ué, o que aconteceu? Ó, João Vitor, sim. É que o S está muito longe do I e do M, né? No teclado, daí fica difícil. O Arthur, sim. Fala aí, João Antônio. Fala aí, Ana. Sim. Tá, beleza. O João Gabriel. João tá mais difícil aqui, mas eu entendi, daí eu consigo fazer alguma coisa. Para mim, sim, para mim, mais ou menos. Mais ou menos. A técnica aqui, ó, não vai ser o desenho na verdade. A parte algébrica Eu ia perguntar se ia ter essa questão do desenho também. para compreender ali pela parte geométrica, talvez fique um pouquinho mais complicado. Nessa parte algébrica aqui, eu acho que flui um pouquinho melhor. O João Vitor disse assim, ó, não entendi aquele desenho estranho. Tudo bem, mas é porque são essas decomposições aqui, ó, que a gente chega ali naquele desenho estranho. Daí eu, dentro do possível, eu sempre mostrava para vocês, ó, isso aqui se refere à parte verde, isso aqui é a parte laranja, né? Quando eu estava mostrando os desenhos, porque eu estou multiplicando as dimensões e tenho que calcular os fatores. Vamos lá então, gente. Vamos ver o cubo da diferença. Apagou aqui. Feito? Cubo da diferença, então.
A gente tem um período só, semana que vem eu mostro para vocês, vocês me lembrem de eu mostrar para vocês um número elevado no expoente, um binômio elevado no expoente n qualquer, tá? Como é que a gente pode montar? Daí se tu me lembrar, a semana que vem nós temos 2 períodos, daí eu posso te mostrar rapidinho, é bem bacana. Tá? Vamos ver o cubo da diferença. Para fazer o cubo da diferença, se o desenho do cubo na soma ali já era difícil, o cubo da diferença assim, ó, explode. Não é tão difícil. Se a gente conseguisse, se fizesse geometria dinâmica com rotação ali, talvez a gente enxergasse legal. Tem um software que vocês podem até procurar na internet, GeoGebra, tá? Só que, claro, tem que aprender assim a trabalhar com ele, mas ele faz figuras espaciais assim que dá pra gente enxergar legal. Para eu fazer isso para vocês eu teria que baixar no iPad aqui, daí tem todas umas restrições que a Apple pede lá, inscrição aqui, fazer aqui, tem conta, por favor. Ó, não fala mal da Apple, né? Então, o cubo da diferença. O cubo da diferença, mesma coisa. O que eu vou fazer? Ó? O quadrado da diferença vezes outra diferença. Tá? Aqui tem 3 fatores da diferença. Feito? Ó, então tá. Vamos desenvolver este parênteses aqui da mesma forma. Quadrado do primeiro termo, 2 vezes o termo misto, menos 2 vezes, né? Por causa do menos aqui, ó. Menos 2 vezes o termo misto, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Desenvolvendo esse parênteses. Agora, eu copio esse terceiro parênteses aqui, né? Seria 2 parênteses aqui, mais esse aqui, 3. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir primeiro com primeiro com segundo, primeiro com terceiro, depois segundo com primeiro, segundo com segundo, segundo com terceiro. Vamos lá? Primeiro com primeiro. 3 fatores de A. Tá? Primeiro com segundo. Um fator de 2, ó o sinal. Um fator 2, 2 fatores A, porque eu tenho um fator A aqui e outro fator A aqui, e um fator de B. 2 fatores, eu estava quase esquecendo. 2 fatores A e um fator B. Agora, primeiro com terceiro, mais um fator A, em ordem alfabética, e 2 fatores de B. Certo? Quando eu passo para o segundo, as multiplicações do segundo, eu já começo a observar aqui termos semelhantes. Vamos lá. Segundo com primeiro, segundo B com primeiro aqui, vai dar um termo A2B menos A2B, ó, A2B, ó, menos A2B, é menos 1 A2B, se quiser botar 1 até, pode colocar, tá? Segundo com segundo, vai dar menos com menos, vai dar mais, ó, menos com menos, dá mais. Vai dar segundo com segundo, né? Um fator 2, um fator A e 2 fatores B, ó, 2 fatores B. E agora, segundo com terceiro, mais com menos, menos, 3 fatores de B, ok? Olha o que vai dar o cubo da diferença. Vai dar cubo do primeiro, menos 2 fatores, 2 vezes 2 fatores de A, não, perdão, vamos somar aqui, estou me perdendo, menos 2 menos 1 dá menos 3, A2 do tipo A2B, 1 AB2 com 2 AB2, 3 AB2 e menos B3. Tá? Então, deu praticamente a mesma coisa.
A menos B deu praticamente a mesma coisa que A mais B, porque A mais B na terceira dá A na terceira, mais 3A2B, mais 3AB2, mais B3. E o que aconteceu com A menos B na terceira em relação ao A mais B na terceira? Ficou alternando os sinais. Primeiro positivo, são os mesmos coeficientes, tá? Os mesmos coeficientes, pode ver que em A mais B tu tem coeficiente 1, coeficiente 3, coeficiente 3, coeficiente 1. Tá? No A menos B, são os mesmos coeficientes com alternância de sinais. Ó. Coeficiente 1, onde era mais 3 fica menos 3, troca o sinal de novo, mais 3, menos 1, onde era mais 1. Tá? Então, na verdade, esse aqui é o desenvolvimento do cubo da diferença. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer isso aqui para vocês. O cubo da soma é A na terceira mais 3AB2 mais 3A2B mais B3. O cubo da diferença vai ser o mesmo A3. Agora alternando, mais aqui, menos. 3AB2, mais aqui, tem que alternar, ó, menos, o próximo é mais. 3A2B, e aqui é mais, como aqui é mais, ó, alternando, menos, B3. São os mesmos coeficientes, 1, 3, 3, 1 com alternância de sinal. 1, 3, 3, 1, mais, menos, mais, menos. Feito! Feito, Carreto, fica bem prático aqui, tá? E não se preocupem que na aula que vem, daí quando eu mostrar para vocês um binômio elevado no expoente n, isso aqui vai ficar mais fácil de ser montado. Daí a gente consegue resolver de forma mais técnica. Tá bem? Certo, amigos? Até agora? Certo, né? Sim. Tá, beleza. Vamos lá para a fatoração, então. Página 34. Vamos ver o que se coloca aqui de fatoração. Fatoração de expressões algébricas. Fatoração. Já vimos como fatorar um número. Não é? A gente fatora em números primos, por exemplo. Ok? A gente fatora em números primos, pega um número e expressa por divisor próprio. Né? O número, pega o 6, tu expressa ele como 2 vezes 3, 2 divisores próprios do 6. Fatora o número 6, né, em números menores. Tá? Agora vamos ver diferentes casos de fatoração. A fatoração de polinômios, que muitas vezes são úteis na resolução de problemas, principalmente para invertibilidade a inversão das operações, né? Porque como a gente sabe resolver equações, inverter operações, na verdade, né? Tu tem 2x mais 1 igual a 3, se tu tá mais 3, do outro lado inverte para menos 3, tu vai invertendo o processo até chegar no valor de x, né? A gente começa a resolver equações por operações inversas. Então é muito importante quando a gente tem esses polinômios de uma variável ali, que a gente pode igualar um polinômio a um certo valor e descobrir quem é o x original, né? Daí muitas vezes tu passa de polinômio de grau 1. Até o ano passado nós trabalhávamos com polinômios de grau 1, né?
equação do primeiro grau, né? Eram polinômios de grau 1 que a gente trabalhava. Mas a gente está vendo que os produtos notáveis, a gente consegue encontrar polinômios de grau maior, certo? E daí para resolver esses polinômios, não são tão, para inverter o processo para esses polinômios não é tão simples assim, vai depender do polinômio, tá? Então tudo isso aqui está tanto a multiplicação, tanto o trabalho de polinômio quanto fatoração é importante para tu conseguir inverter o processo, tá? Fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de um produto de 2 ou mais polinômios. Fatorar é isso, né? Transformar em multiplicação. João Vitor, é hoje que ele não está conseguindo acessar o Team Link? Ou sempre, ou sei lá, ele não, é hoje, tá? Tudo bem, diz para ele tentar de novo, assim, se ele não conseguir, ele vai ter que pegar a gravação daí, tá? Essa gravação aqui vai estar disponível amanhã à tarde. Amanhã à tarde já está na mão, tá? Então, fatorar um polinômio significa transformar ele num produto de outros dois, e vale a pena a gente fatorar polinômios que, quanto menor o grau do polinômio, mais fácil de resolver. Tu já viu no ano passado que resolução de equações do primeiro grau são muito simples de resolver. A gente consegue inverter o processo bem tranquilo, certo? Então, se tu tiver um polinômio de grau 5, seria interessante tu fatorar ele em outros polinômios menores, né? E é o que a gente consegue quando a gente fatora. Quando a gente multiplica dois polinômios de grau 2, de variável x, por exemplo, tu vai ter um resultado, um polinômio de grau 4 em geral, certo? Daí, se tu tem um polinômio de grau 4, seria mais interessante tu ter dois polinômios de grau 2, ou um polinômio de grau 3 e outro de grau 1. Então, essa é a ideia, transformar polinômios em produto de polinômios mais simples, de grau menor, que facilita o método de resolução. Aqui ele está dando um exemplo aqui, ó, colocando o fator comum em evidência. O que é evidenciar? Evidenciar, na verdade, o fator comum significa colocar fator comum significa tu utilizar a propriedade distributiva. Lembrar da propriedade distributiva nos números, né, a aritmética, e aplicar dentro da álgebra. Claro, na verdade, ela vem da álgebra, né, a propriedade distributiva, porque ela define para todos os números, certo? E daí a gente é que faz na aritmética, mas ela vem da álgebra. Para calcular o perímetro do hexágono, vamos considerar o polinômio. O que é hexágono? Hexágono é um polígono, é uma figura plana, são segmentos que se unem e fecham, tá? Segmentos consecutivos. Um hexágono tem que ter 6 segmentos, tá? Vocês já ouviram a expressão, né? Rumo ao hexa, né? Ao hexacampeonato de futebol lá, né? O Brasil é pentacampeão, está rumo ao hexa. Hoje, né? Hoje é 24 de julho de 2020. Sei lá, essa gravação aqui vai ficar para a posteridade, né? Sei lá, de repente, daqui a alguns anos, quando alguém assistir isso aqui, o Brasil já é octa, sei lá. Vamos lá. Mas então, um hexágono é esse tipo de polinômio aqui, ó, segmentos consecutivos, tá? O que são segmentos consecutivos? São segmentos que uma extremidade é comum para uma das extremidades é comum para os dois segmentos. Por exemplo, esse ponto aqui é comum para esse segmento aqui.
para esse segmento aqui e para esse segmento aqui também, certo? E esse ponto aqui é comum para esses dois segmentos aqui e assim por diante, tá? Tu já entendeu a ideia? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos considerar que esse ponto fixo aqui, ó, é a origem, é o ponto original e é o ponto final também. Daí assim identifica um polígono fechado, uma poligonal fechada, tá? E de forma que os segmentos não se entrelacem. Então é um polígono, daí depois a gente vê o que é um polígono convexo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque o que é importante para nós é sabermos representar o perímetro dessa expressão aqui, ó. Olha só, ele tem quantas medidas B? São duas medidas B. Quantas medidas iguais a A ele tem? 1, 2, 3, 4. Ao todo, 6 medidas, 2 delas iguais a B e 4 delas iguais a A, de medida A. Tá? É uma representação. Como é que eu vou representar o polinômio, o perímetro? O polinômio que representa o perímetro. Ó, 1, 2, 3, 4 medidas iguais a A, 2 medidas iguais a B. Então eu posso reagrupar como o polinômio normal ali, né? São 4 A's e 2 B's. Podemos escrever esse polinômio de outra maneira ainda. Olha só, fazendo esse grupo aqui, ó, A mais B, certo? Vamos ver aqui, ó. O que ele está fazendo? Ó? 2 grupos iguais, ó. A mais B, mais A mais B. A soma desses 3 aqui, ó, é igual à soma desses 3 aqui, certo? Então são 2 grupos iguais de A mais B e A mais B. Tá? Ó. Então ele reagrupou de forma diferente, ó. A mais B mais A mais B. Ou seja, aqui eu tenho 2 A's. Ó, em cada parênteses eu tenho 2 A's e 1 B. Ó. Então, vê aqui, ó, 2A mais B e 2A mais B. Ou seja, quantos parênteses iguais a esse aqui eu tenho? Quantos parênteses iguais a esse aqui eu tenho? Eu tenho 2 parênteses, e daí ele expressa assim, ó, 2 parênteses, 2 parcelas iguais de 2A mais B. Portanto, aqueles 4A's mais 2B's é a mesma coisa que 2 parênteses de A mais B. Propriedade distributiva. O que acontece aqui, ó? Quando tu tem 4A mais 2B, tu observa que tu tem o fator 2 no 4, tu tem o fator 2 no 2. É a única coisa que tu tem em comum entre eles. A gente já tem que terminar a aula, mas isso aqui eu quero verificar com vocês. Ó. Eu tenho 4A's mais 2B e o que tu vê de fator comum entre o 4 e o 2 é o